Respeito. Celebrado em 28 de junho, o Dia do Orgulho LGBTQIA+, foi destaque no Parlamento de Porto Alegre, um espaço de debate e formulação de políticas públicas. Aqui na Câmara Municipal também já foram aprovados outros projetos em benefício da comunidade LGBTQIA+. As propostas são de autoria de vereadores de diferentes partidos. Cidadania em pauta e o skate no pé. Vamos conhecer um projeto social que tem tirado a juventude das ruas e trazido novas oportunidades para quem mora na periferia da capital gaúcha. O nome da iniciativa? Seja Livre. Querendo ou não, o projeto me salvou muito mesmo. E hoje eu sou muito grato por causa dele. Em exposição na PUC, cartas escritas por um dos principais personagens da política brasileira revivem a intimidade da família e momentos marcantes do país. Admirado por uns e rejeitado por outros, Getúlio Vargas foi o presidente brasileiro que mais tempo ficou no poder. Foram 19 anos. Aqui nessa exposição são apresentados objetos pessoais e cartas que ajudam a contar a história do ex-mandatário. No quadro Cores e Causas, abrimos o mês com o Julho Dourado de prevenção às zoonoses. Uma oportunidade da gente conscientizar os proprietários dos animais para eles protegerem os animais e, com isso, trazer essa proteção para dentro de casa. Tudo isso a partir de agora aqui no Acontece em Porto Alegre. Então, fique com a gente! Olá, está no ar o Acontece em Porto Alegre, a sua revista semanal de informação, variedade, serviço e cultura da TV Câmara. Em 28 de junho foi celebrado o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. E aqui na Câmara de Vereadores, os parlamentares marcaram a data com discursos sobre luta, respeito e coragem. E você sabia que alguns projetos de lei de autoria do Legislativo já foram aprovados em benefício da comunidade LGBTQIA+? Pois é o que vamos te mostrar a partir de agora. Confira aí. Na tribuna, os parlamentares destacaram a importância da data para a garantia de avanços e políticas públicas para a comunidade LGBTQIA+. Parlamentares suplentes do PSDB e Partido Novo assumiram a titularidade do mandato temporariamente e se manifestaram sobre a pauta. Eu peço aos meus colegas parlamentares que entendam que ser LGBT é ser LGBT. Não quer dizer esquerda, direita ou centro. Nós somos seres humanos e nós queremos apenas nossos direitos garantidos. E queremos ocupar todos os espaços. Orgulho é diferente de vergonha. Coragem é diferente de medo. O dia hoje não é apenas, portanto, o dia do orgulho, mas é também o dia da coragem. Coragem de ser o que é, de buscar a sua emancipação. Coragem de representar e, quando necessário, gritar mais alto que o preconceito, vereador Dani, que é cada vez menor e que cada dia mais é iluminado pela razão e pelo amor. Falar de orgulho e de coragem nos leva ao inevitável propósito de mostrar a todos os indivíduos o poder que cada um possui de transformar a sua realidade e de movimentar o seu mundo por meio de pensamentos e sentimentos. O vereador Giovanni Colau e o coletivo também ocupou a tribuna. Em entrevista para a TV Câmara, o parlamentar destacou o que significa o 28 de junho na história do movimento LGBTQIA+. Quando nós comemoramos no dia 28, o Dia Internacional do Orgulho, nós rememoramos as revoltas, as manifestações, aos protestos em Stonewall, porque a existência LGBT e os relacionamentos entre pessoas LGBTQIA+, ainda é criminalizada em muitos lugares do mundo, mas isso já foi muito mais significativo, muito mais expressivo, né? Então, nos Estados Unidos, como resposta às batidas policiais, né, em um bar, né, chamado de Stonewall, né, a gente tem uma sucessão de manifestações, de protestos contra a repressão policial que criminalizava, a partir da legislação, a nossa existência, né? E nós, a partir daí até hoje, comemoramos no dia 28 o nosso orgulho e temos esse mês
né, dedicados a resgatar essa memória. O parlamentar também destacou o que ainda precisa avançar mais para a população LGBTQIA+, na capital gaúcha. Porto Alegre já foi uma cidade protagonista da luta por direitos para a população LGBTQIA+. Nós temos na lei orgânica do município, por exemplo, um dispositivo que penaliza estabelecimentos comerciais que promovam práticas discriminatórias com a nossa comunidade. O problema é que essa legislação não tem sido aplicada. Inclusive, por essa razão, eu tenho bastante orgulho, utilizando o termo, de eu e o movimento coletivo aqui na Câmara de Porto Alegre termos aprovado um indicativo, né, para que o Executivo estabeleça, que a Prefeitura de Porto Alegre estabeleça um Conselho Municipal de Promoção dos Direitos e da Cidadania da População LGBT, que é uma pauta histórica do movimento, e que a gente também estabeleça a criação de um fundo de promoção da cidadania da população LGBT. Aqui na Câmara Municipal também já foram aprovados outros projetos em benefício da comunidade LGBTQIA+. As propostas são de autoria de vereadores de diferentes partidos. Assinado pela então vereadora Laura Cito e hoje deputada estadual pelo PT, um projeto cria a política municipal de saúde integral à população LGBTQIA+. Proposta pela vereadora Cláudia Araújo, do PSD, um projeto de lei cria um programa de apoio a casas de acolhimento existentes na cidade e outro cria uma casa de acolhimento para a comunidade LGBTQIA+, na capital. E de autoria do vereador Moisés Maluco do Bem, do PSDB, fica incluído o Dia do Orgulho LGBTQIA+, no calendário do município. Bom, deixa eu fazer um registro também, né, que no último domingo ocorreu a 16ª edição da Parada de Luta LGBT, reunindo milhares de pessoas na Redenção e também na Orla do Gasômetro. E foi uma mobilização muito bonita, né, e pediu respeito à diversidade, é isso que a gente reforça aqui, respeito à diversidade e combate ao preconceito. Muito bem, seguimos com informações aqui do Legislativo ainda, deixa eu fazer um convite para vocês, ó. Para você que acompanha os trabalhos aqui da Câmara de Vereadores, deixa eu pedir para que você siga ligado, né, para ficar por dentro aqui, ficar ligado no que acontece, no que a gente transmite aqui na TV Câmara, mas também que você acesse o @CâmaraPoa, que são as redes sociais da Câmara de Vereadores aqui de Porto Alegre, né? Os bastidores, enfim, todo o trabalho dos parlamentares, especialmente nas sessões ali, quando as votações estão ocorrendo, então super atualizado, vai lá, @CâmaraPoa, para você ficar por dentro do trabalho do Parlamento Municipal aqui na capital gaúcha, combinado? Beleza! Agora vamos saber os projetos que estão tramitando aqui na casa e para isso vamos até o plenário Otávio Rocha conversar com o repórter Lucas Zanella. Lucas, como é que tá? Tudo certo? Tudo bem por aí? Eu tô vendo uma movimentação já aí atrás de ti. Hoje não é dia de sessão, né? Mas temos atividades no plenário. Exatamente, Clayton. A sessão acontece nas segundas e nas quartas com os vereadores, mas hoje a gente tem uma sessão plenária do Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que acontece mensalmente aqui na Câmara, onde eles discutem direitos desse público. Mas falando então sobre os projetos que foram protocolados aqui na Câmara. A gente tem do vereador Gilson Padeiro, que estabelece a possibilidade de pagamento por Pix de ônibus e lotações da capital. Também temos do vereador Jonas Reis, que torna necessário uma chamada sonora para senhas preferenciais em estabelecimentos que possuem atendimento por senha. Além disso, também temos alguns projetos relacionados à área da saúde, como o da vereadora Biga Pereira, que cria uma campanha voltada à saúde mental do trabalhador. E também da vereadora psicóloga Tanise Sabino, que cria um programa permanente em saúde mental nas escolas do município. Nós também temos, por último, do vereador Cláudio Janta, que cria o programa Adote a Saúde, que busca parcerias para a conservação das UBSs da capital. Esses e outros projetos protocolados ou já aprovados você encontra em muito detalhe no site camarapoa.rs.gov.br. De volta para você, Clayton. Tá certo, valeu Lucas, muito obrigado pela participação aqui no Acontece em Porto Alegre, só reforçando, né, as sessões plenárias acontecem aqui na Câmara de Vereadores de Porto Alegre nas segundas e quartas-feiras com transmissão ao vivo da TV Câmara, tá? Todas as segundas e quartas a partir das 14h. Então é isso aí, né? Então, deixa a gente agradecer também ao trabalho da Diretoria de Comunicação aqui da casa, que toda semana
pessoal vai estar aqui trazendo informações tanto das redes sociais quanto dos projetos que estão tramitando aqui no Legislativo para você seguir muito bem informado. Agora a gente vai seguir em frente aqui no programa para te mostrar um projeto muito legal, uma iniciativa que usa o esporte como ferramenta de inclusão e transformação social. Aqui em Porto Alegre, o skate tem mudado a vida dos jovens que moram na periferia da cidade. Então vamos com a matéria no ar dos repórteres Matheus Valêncio e do também skatista João Terra. Essa história começa ainda em 2010, quando adolescentes do bairro Mário Quintana formaram uma espécie de movimento jovem. A partir da participação ativa da comunidade, surge já em 2021 o projeto chamado Seja Livre, uma proposta que usa o skate como ferramenta de inclusão social. O programa é uma parceria entre instrutores voluntários e Giovanni Bill, vereador da capital gaúcha. Minha avó tinha um ditado que ela dizia: Giovanni, cabeça vazia é oficina para o diabo. Então, as periferias são uma usina de mentes vazias. Então, quando a gente traz o skate como ferramenta de inclusão social, a gente acaba ocupando esses jovens, mostrando novos horizontes para esses jovens. E hoje o skate, que no passado foi muito marginalizado, hoje é um esporte olímpico. E junto com a pista a gente pensou, a gente tem que trazer algo novo. E junto com a pista nasceu o projeto Seja Livre Skate. E aí vem trazendo o skate como ferramenta de inclusão social aqui nessa pista maravilhosa. O projeto atende cerca de 50 jovens. Os alunos possuem entre 6 e 18 anos de idade. São crianças e adolescentes que moram na periferia da capital gaúcha. Antes do parque ganhar essa pista, a gurizada saía pelas ruas e usava restos de madeira e pedaços de ferro para improvisar os obstáculos que são necessários para a prática do esporte. Mas desde 2021, a inauguração da pista de skate do Parque Chico Mendes mudou a cara do bairro e trouxe novas oportunidades para a juventude que mora na região. O Rodrigo tem 13 anos. Morador do Mário Quintana, esse skatista aprendeu a dar os primeiros rolês aqui mesmo, no Parque Chico Mendes. Ele me deixou mais seguro assim, conheci mais amizades e agora, eu tô mais alegre com o skate, mais feliz. Antes eu andava mais triste, só jogando futebol, agora eu encontro mais alegria na minha vida, descobri mais amizades e a pista aqui pra mim é uma felicidade. Eu andava na rua assim, agora tem um lugar pra andar. Mais conhecido como Jimmy, esse aí é o Ricardo, um dos instrutores voluntários. Para quem anda de skate há mais de 25 anos, o projeto foi uma oportunidade de quebrar barreiras e unir gerações. Eu trabalhava de tarde, andava de manhã e ainda era tomado como vagabundo, né? Então, para mim, entrar nesse projeto faz 2 anos. Eu descobri o projeto porque eu trazia meu filho para cá. Eu trazia meu filho para participar e o Bill me convidou para trazer o PA e quando veio eu me entrosei com a gurizada, começava a ajudar e ele me convidou para fazer parte do projeto. Em pouco mais de 2 anos, mais de 100 crianças e adolescentes já passaram pelo projeto. O skate também foi a opção escolhida pelo Luan para continuar no rumo certo da vida. O skate realmente me tirou de muita coisa ruim. Eu podia, se eu não estivesse andando, eu tenho certeza que eu ia estar parado na rua, de bobeira, alguém ia me chamar para ir ali, com certeza eu ia ir, porque eu não ia querer ficar parado. Então eu agradeço muito o skate de me ter me levado para o lado certo. É meio complicado de morar em vila e ficar pela rua, porque a gente fica exposto a muita coisa. Querendo ou não, o projeto me salvou muito, muito mesmo. E hoje eu sou muito grato por causa dele. O vereador Giovanni Bill anda de skate desde os 9 anos de idade. Hoje, o fundador do projeto Seja Livre mostra na prática como funciona o programa. Hoje eu sou um parlamentar, eu sou melhor parlamentar como skatista, né? A vida é corrida, a gente não tem muito tempo e como qualquer esporte tem que ter prática. Mas a gente manda umas manobras, a gente manda umas tricks sim. Não estou em nível de competição, eu estou em nível de diversão, né? Mas eu me viro sim, a gente se defende bem. A proposta surgiu para tirar a juventude da rua e dar mais visibilidade aos moradores da periferia de Porto Alegre. Por aqui, a regra é estar sempre em movimento. Ei, vamos dar um rolê, vamos descer uma avenida com o skate no pé, falei. Ei, vamos dar um rolê, vamos descer uma avenida com o skate no pé.
Que bacana, né? O skate, né, como foi frisado ali, é um esporte de alto nível já, né? Chegando aos níveis, às competições internacionais, né? Com muitos talentos aqui no Brasil. E projetos como esse podem sim, né? Como a gente viu na matéria, mudar a vida das pessoas e quem sabe também, né? Revelar novos talentos. Então, todo o nosso aplauso, né? Para a iniciativa, para essa rapaziada que faz essa movimentação aí nos skates nas periferias da capital gaúcha. E agora vamos com o nosso quadro Porto Alegre na História. E olha só, a Era Vargas foi um dos períodos mais marcantes da história do Brasil. Getúlio Vargas chegou 2 vezes ao poder. O que muita gente não sabe é que, apesar de ocupar o posto mais alto da nação, estar envolvido diretamente com atividades relativas à função, o ex-presidente mantinha uma relação muito estreita com os parentes que estavam aqui no Rio Grande do Sul, pois uma exposição em cartaz na PUC mostra cartas escritas de próprio punho por Getúlio para o irmão, em que confidenciava preocupações políticas e familiares. A exposição Getúlio Vargas Outras Fronteiras está acontecendo aqui no Museu de Ciência e Tecnologia da PUC-RS e reúne um acervo de objetos pessoais e cartas escritas entre 1931 e 1946 que ajudam a contar a história do presidente brasileiro que mais tempo ficou no poder. Foram 19 anos. Getúlio, que é gaúcho de São Borja e viveu boa parte da vida aqui na capital, nasceu em 1882 e governou o país em 2 ocasiões. A primeira entre 1930 e 1945 e a segunda entre 1951 e 1954. Mas mesmo vivendo na capital federal, que na época era a cidade do Rio de Janeiro e tendo as atribuições do posto mais alto da República, Vargas ainda mantinha uma relação próxima com seus familiares que ainda moravam na fronteira oeste. A mostra apresenta objetos e documentos que resgatam um pouco desse vínculo. Ao todo, são 25 correspondências. 23 delas foram escritas pelo ex-presidente, sendo 20 redigidas de próprio punho, com o brasão presidencial e a assinatura de Vargas. Nas cartas, ele abordava assuntos políticos e familiares com o irmão, Protásio Vargas, que ainda morava em São Borja. O material, doado por uma pessoa anônima ao Museu Cônego Hugo de São Francisco de Assis, chegou ao conhecimento do organizador da mostra, o professor Edson Hittner, do programa de pós-graduação em História, enquanto ele fazia uma pesquisa sobre arte sacra na região. Este museu me chamou muito a atenção algumas peças pessoais de Getúlio Vargas. E também estava ali cartas de Getúlio Vargas e outros documentos manuscritos e datilografados e assinados por Getúlio Vargas. Me chamou a atenção isto e juntamente com o Museu Cônego Hugo, com a professora Fabiana Mazzucco, começamos a fazer um trabalho de estudos para identificar essas cartas. E isso foi muito importante porque nós tínhamos em mão algo muito importante, a gente sabia disso. Uma das histórias mais emblemáticas é a que trata de uma tentativa de vingança da família Vargas contra o jornalista Jovelino de Oliveira. O episódio, relatado em 4 cartas e um memorando, aconteceu há 90 anos em São Tomé, cidade argentina que faz fronteira com o Brasil, e gerou uma crise na política externa com a nação vizinha. Na época, ele fazia críticas para a família Vargas na fronteira, né? E o irmão de Getúlio Vargas, Benjamin Vargas, ele foi para a Argentina de barco e invadiu, né, para capturar esse jornalista. Mas não ficou só nisso. Benjamin Vargas chegou na fronteira e começou a discussão com a marinha local, começou a discussão e ao mesmo tempo tiroteio, e 2 sobrinhos de Getúlio Vargas morreram. Justamente nesse momento do Rio de Janeiro, em 1933, Getúlio Vargas começa a escrever para Protásio Vargas, que era o outro irmão dele, perguntando, mas o que está acontecendo aí na fronteira? O que aconteceu? Fiquei sabendo que 2 sobrinhos meus morreram. Isso Getúlio Vargas escreve 15 dias depois. E
Protásio Vargas responde para Getúlio Vargas: olha, nós estamos vendo a situação aqui, inclusive o nosso pai tentou impedir, mas ele já estava indo de barco. Em outras palavras, Getúlio Vargas não tinha a ver nada com essa confusão lá na fronteira. Ele tentou apaziguar. Numa outra carta de 1936, Vargas fala para o irmão sobre a detenção do opositor Prestes, que teria planos de instalar um movimento subversivo na avaliação da presidência da República. Ele é preso no Rio de Janeiro. E Getúlio Vargas escreve numa carta para Protásio Vargas, em 1936, dizendo: olha, prenderam Prestes e acharam nos seus pertences um plano de subversão comunista para implementar no Brasil. Então, justamente na época que ele está organizando o Brasil, né, num novo país, não era necessário e não era, na visão do Getúlio Vargas, que esses movimentos eles criassem corpo. A preocupação dele era esta. Todos os documentos e objetos foram submetidos a um minucioso processo de perícia que comprovou a autenticidade deles. Itens como o chapéu e a charuteira que Vargas utilizava no Palácio do Catete chegaram a passar por máquinas de raio-x. Recentemente, o acervo foi tombado como patrimônio histórico pela Prefeitura de São Francisco de Assis e o professor Edson, convidado a integrar uma comissão que levará a exposição itinerante para outros lugares. A exposição segue até o dia 30 de setembro, de terças a sextas, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde, e aos sábados e domingos, das 9 horas da manhã às 6 horas da tarde. A entrada é paga e os valores podem ser consultados nesse site que aparece aqui embaixo. Agora é hora de falarmos de cores e causas. Para abrir o mês, vamos com o Júlio Dourado sobre saúde animal e combate às zoonoses, doenças que podem ser transmitidas dos animais para os humanos. E para tratar sobre isso, a nossa reportagem foi até um centro veterinário para conversar com um especialista no assunto. Nesta quinta-feira, dia 6, é o Dia Mundial de Combate e Prevenção às Zoonoses. Então, por isso surgiu a campanha Júlio Dourado, uma iniciativa de conscientização a respeito da vacinação e da saúde geral dos nossos animaizinhos. E para você que está em casa nos assistindo, para que você possa entender a importância dessa campanha, nós viemos até um centro veterinário para conversar com o doutor, que é cirurgião clínico veterinário, Dr. Bruno Vicentini. Então, Dr. Bruno, tudo bem? Vamos falar sobre a importância dessa campanha, porque é uma campanha que foca na saúde geral do animal, né? Tudo bem. Então, aqui no IVETS a gente tem uma ênfase muito maior, tanto na atuação quanto na prevenção, tá? Mas esse mês a gente está focando muito no Júlio Dourado, pois a gente tem uma crescente demanda por atuar na parte de prevenção dos animais, principalmente para aquelas doenças, né, que são as que o animal pode transmitir para o homem, que são de fato as zoonoses, né? O que a gente tem agora, uma grande preocupação aqui em Porto Alegre, é quanto à leishmaniose, né? A leishmaniose, ela teve um crescimento exponencial aqui no sul, tá? E se a gente for olhar no site da prefeitura, a gente vai ter a presença dos mosquitos, que são os transmissores, que eles podem simplesmente passar a doença dos cães para os humanos. A gente tem uma crescente, principalmente nesses tempos mais úmidos, né, que é o mosquito palha. Então, a gente tem que sempre tá com os nossos cachorrinhos imunizados, né, com a vacina da leishmaniose. É uma vacina um pouco mais complexa, né, do que as vacinas que a gente tá acostumado, né. E também a gente tem que evitar que o mosquito pegue e pique o animal e pique o homem consecutivamente. E isso a gente pode usar coleiras repelentes, alguns produtos spot-on que a gente coloca na nuca, né? E a gente acaba conseguindo evitar uma doença que é de muito difícil tratamento, entendeu? E às vezes a gente vai ter pessoas
gastando uma grande quantidade de dinheiro para poder manter o animal vivo, entendeu? Dentro dessa doença. Outra coisa que a gente pode trazer também, que é uma doença muito importante, que é muito antiga também, que a gente tem o setor de zoonoses da prefeitura muito atuante em cima dela também, é a leptospirose. Né? Agora a gente tem esses tempos chuvosos aqui no sul, né? Com muita umidade, alagamento, né? Então vai ter a urina do rato presente. Se o nosso cachorrinho não tiver vacinado, ele vai pegar essa doença. Né? Os gatos, eles são mais refratários, né? Tanto porque dizem que ele é o caçador natural dos ratos, porque eles geralmente não pegam essa doença. Né? Então, a gente tem que focar muito em cima disso. E, em terceiro lugar, também a gente tem a raiva, né? Que é a mais conhecida, eu acho, de todas elas. Tá? Tivemos agora, no final de novembro de 2022, casos de morcegos contaminados com raiva, e a gente só precisa de um animal, pode ser gato, pode ser cachorro, pegando esse morcego e tendo contato com a saliva dele para poder estar contaminado. E aí trazer para dentro da nossa casa, né? Que é muito perigosa a doença, a gente sabe como é que funciona. Nós, veterinários, precisamos estar sempre imunizados contra essa doença também. E também eu posso lembrar, agora falando dos gatinhos, né, da toxoplasmose. Né? A toxoplasmose, ela pode ser considerada uma zoonose, porém, a gente tem uma, como é que eu vou dizer assim, a gente tem o gato como vilão da doença, e não é bem assim, né? Medidas de saneamento básico e higiene são suficientes para a gente evitar de ter essa doença. Por exemplo, nas áreas mais marginalizadas, onde a gente tem o gatinho defecando ali naqueles locais, eles podem contaminar aquelas pessoas que não têm muito acesso à informação e tudo mais, e acabam se contaminando com os ovinhos do toxoplasma. Né? O que pode acontecer também é não lavar os alimentos, comer carne contaminada, essas coisas assim também são grandes vilões, na verdade, dessa doença. Tá? E agora no Julho Dourado, porque a gente tem essas campanhas, né? Geralmente, tanto Outubro Rosa com tumor de mama, Novembro Azul com a próstata, né? A gente traz essas coisas para a veterinária, lá da parte da medicina. Por quê? Porque é uma oportunidade da gente conscientizar os proprietários dos animais para eles protegerem os animais e, com isso, trazer essa proteção para dentro de casa. Então, para quem está assistindo a gente, a vacinação, os cuidados com a saúde animal, principalmente manter a carteirinha do animal em dia, é o principal. Obrigada pelas informações, doutor. Obrigado. Bom dia. Então, esse foi o doutor Bruno Vicentini falando conosco sobre a importância dos cuidados com a saúde animal e, principalmente, com a vacinação. Então, Clayton, com esse recado para você que tem seu animalzinho em casa, confere a carteira de vacinação dele, vê se está tudo em dia. Se não estiver, mantenha em dia, porque isso é para a saúde dele e para a sua também. Clayton, volta ao estúdio com você. Tá certo, valeu. Obrigado, Vanessa. Obrigado pelas dicas, né? Cuidados fundamentais, né? Para quem tem o seu bichinho aí, o seu pet, né? Seu bichinho de estimação. Eu tenho 4 cachorros, né? Os famosos caramelos, todos eles caramelos, né? Tem a Lambada, que é a mãe do Bono, do Jesse e do Mambo. Eles dão trabalho, mas são da família sem dúvida nenhuma, né? Então, todo o carinho e amor pelos nossos amiguinhos, tá bem? O Acontece em Porto Alegre de hoje fica por aqui. Este e outros programas da TV Câmara você acompanha nas nossas redes sociais. E mais informações do Legislativo, acesse o site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Vamos fechar o programa com imagens do projeto Seja Livre, Skate, Cidadania e Inclusão. E eu me despeço. Tchau, tchau.